Olá pessoal, vamos continuar com nossas dicas, agora orientando você para o lado mais gramatical do seu texto, né? Também importante, como já disse, 200 pontos, não se esqueçam, tá certo? Você não pode dar muita chance para perder ponto com a gramática, porque é um conhecimento que você já vem adquirindo de muito tempo, então não se justifica que você perca pontos por causa de uma vírgulazinha, por causa de uma concordância, que são coisas que você já vem lutando, né, insistentemente, estudando ano após ano, e agora você não vai deixar isso, né, não vai perder essa oportunidade de ganhar esses 200 pontos, tá certo? Agora, eu quero chamar a atenção de vocês para alguns aspectos gramaticais que tem tudo a ver com a sua redação, tá certo? Que é muito prático, que você vai... São erros comuns na produção do seu texto, tá certo? Então, vem comigo aqui para a telinha. O emprego da vírgula. Muito cuidado. Você sabe que quando você escreve um período composto, normalmente, o que chamamos de ordem direta, é você começar a sua frase pela oração principal, né? Aquela que não tem a conjunção conectiva. Você começa pela oração principal e depois põe a oração subordinada. Essa daí é a ordem direta, é a ordem com que você pensa normalmente. Agora, se você preferir fazer o hipérbato, né, a inversão, em vez de começar pela principal, começar pela subordinada, começar pela conjunção, embora, tá certo? Quando, visto que, como, então eu prefiro começar pela conjunção, pela oração subordinada, e a oração subordinada adverbial especialmente, se você inverter com a principal, aí a vírgula é obrigatória. Por exemplo, quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Isso aqui são dois versos de uma canção que o Milton Nascimento interpreta muito bem. Quando você foi embora é a oração adverbial, é a subordinada, certo? Temporal. Fez-se noite em meu viver é a oração principal. Então fizemos a inversão aí, por isso a vírgula é obrigatória, não se esqueçam disso. Fosse uma oração adverbial concessiva, mesma coisa. Fosse, embora todos trabalhem muito, vírgula. Note que quando você faz isso, você cria uma pausa, tá certo? E a vírgula vai marcar na escrita essa pausa que você daria na fala, ok? Outra observação importante, uma dica muito importante, toda oração coordenada deve ser separada por vírgula. Tá certo? São orações independentes, são orações que não mantêm função sintática uma com a outra, tá certo? Então elas são separadas por vírgula, elas encerram o pensamento completo, não se prendem sintaticamente, elas se ligam pelo sentido, por isso a vírgula é necessária. Inclusive a oração coordenada aditiva, tá certo? Aquela que você liga pela conjunção e. Muita gente acha que botou a conjunção e não precisa botar vírgula. Sim, mas se os sujeitos forem iguais. Se as duas orações tiverem sujeitos diferentes, então a vírgula é obrigatória. Por exemplo, os poetas insistem em recriar a realidade. E nós habitamos esse universo de metáforas. Sujeito da primeira oração, poetas. Sujeito da segunda oração, nós. São sujeitos diferentes? A conjunção e, então a vírgula é obrigatória, tá certo? Para diferenciar uma restrição de uma explicação, você tem que usar a vírgula. Olha aí, a vida que eu levo, só eu posso resolvê-la. A vida que eu levo, essa oração é adjetiva, né? Percebeu que há uma restrição, a qual, pronome relativo, a qual eu levo. Então a ideia aí é de restringir. Não é qualquer vida, é a que eu levo. Se é uma restrição, não tem pausa, não tem vírgula. Agora veja outra. A vida, que é um presente de Deus, é luta renhida. Ó, eu estou explicando o que é a vida, dando à vida uma característica inerente a ela. A oração continua adjetiva, o pronome relativo está marcando isso aí, não é? Então, explicativa. Por quê? Porque estou dando uma qualidade própria da vida, uma característica inerente à vida. Então, isso é uma explicação, não é uma restrição. Equivale a um aposto, por isso a vírgula é obrigatória. Tá certo? É aí onde a gente tem que chamar muita atenção de vocês. Cuidado, na hora de escrever a redação, sua preocupação fica muito com o conteúdo, com o que vai dizer, com a mensagem, e às vezes escapa uma tolicezinha gramatical. Então, muito cuidado, muita atenção. E eu sei que você vai fazer um bom texto e vai se lembrar de nossas dicas, tá certo? Até lá, boa sorte.